O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Sejam todos bem-vindos ao canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui. Vamos então à questão de número 303. Podem tornar-se, de futuro, simpáticos espíritos que presentemente não o são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Questão 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Nota de Allan Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que, se não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente limitado, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Miramês nos diz que a mudança nas condições de simpatia nas esferas espirituais são sem limites. Os espíritos simpáticos, como já afirmamos em mensagem anterior, podem deixar de sê-lo com limites ou sem limites, dependendo da esfera íntima de cada ser. A liberdade da alma se encontra, em grande parte, depois de Deus em suas mãos. Aquele que parte para o despertamento e prossegue sem destemor, lutando e servindo corajosamente, tem no seu esforço as sementes que ele mesmo deve colher nos seus próprios caminhos. A simpatia é fusão de ideais, harmonia que vibra entre duas almas, criando, de certa maneira, um clima onde as duas respiram com alegria. Quando ocorre a mudança de destinos, os laços de simpatia vão quebrando, passando a desinteressar aos dois amantes ideológicos. Conservando o fundamento pelo qual foram criados, o amor que sempre constrói, a verdade que não se perde, somente esfria em alguns aspectos, sem prejuízo para a harmonia verdadeira e santa que é a vida. O estacionar de que fala o Livro dos Espíritos não é parar de crescer, é subir vagarosamente, porque a vida não para de aperfeiçoar, nem os espíritos, nem as coisas criadas por Deus, e a aceleração depende de cada um. Se o mundo exterior sofre periódicas mudanças em toda a sua estrutura, de forma e mesmo na sua intimidade, quanto mais o espírito, ele se encontra em variações permanentes. As mudanças são apanágios de quem vive e pensa, de quem sente e trabalha na cocriação diante do Criador. O homem consciente de seus deveres está sempre com as suas mãos no amanho. O seu preparo lhe inspira na semeadura, pela certeza que tem de que somente colhe se semear. Podemos observar, se ainda não o fizemos, o próprio corpo humano com as suas mudanças permanentes quando criança, moço e velho. A energia flutua, agregando e desintegrando
moléculas e células, renovando e mostrando que o desgaste é uma verdade. O corpo é, pois, uma veste que, de vez em quando, pede mudanças. Certamente que espíritos que não foram simpáticos no passado podem sê-lo no futuro, dependendo da analogia de sentimentos no complexo da vida, bem como pode acontecer que espíritos que não são simpáticos deixem de sentir essa simpatia pelas mudanças de ideia, posições sociais e mesmo mudança em todas as suas estruturas mentais. Entretanto, nunca deixam de cumprir seus deveres ante a sua consciência e seus compromissos assumidos. A teoria das metades eternas é realmente uma figura passageira que perde sua razão de ser com o passar do tempo e as mudanças de caráter diante dos circunstantes que estão ligados pelos laços da simpatia. É bom que se observe uma família unida por certos laços de amizade. Quando ela se divide para formar outras famílias, os laços se enfraquecem em se comparando com o que eram, porque a formação de novos lares traz compromissos novos e redobradas atenções. A verdade é que nós já tivemos laços simpáticos quebrados por circunstâncias tais em que não havia outro modo de proceder e todos fizemos outros novos por sintonia de sentimentos. Que Deus nos abençoe em todas as direções que tomamos para o bem da humanidade e que Jesus nos inspire nos fundamentos do amor verdadeiro e universal, para que possamos ser simpáticos com todos os companheiros que decidirem fazer e viver o bem comum.